Apoio no desenvolvimento do arquivo de projetos do grupo 1. Arquivo de projetos enviado. Sendo aberto com o Spider Project Professional. Salvo ou gravado no arquivo específico da pasta compartilhada. Sob versão 2000. Abandonando o Professional e indo para o aplicativo Demo. Na mesma pasta, versão 2000. PF2. Versão 2000. Primeira atividade é verificar as condições de planejamento. É verificar as condições em que foram colocadas as atividades e a estrutura do projeto. A primeira verificação é que nós temos um empreendimento com duas partes distintas, recursos financeiros e o projeto. Então aqui nós temos a modelagem, onde encontramos impostos, financiamento, e aqui provavelmente os aportes financeiros. É importante lembrar que todas essas atividades elas não são interligadas. Elas são atividades que acontecem em um determinado momento. Então, se elas não são interligadas, vamos apagar os links. Elas acontecem em um determinado momento. Significa dizer, como os exercícios que foram praticados no curso, que elas começam com um custo e em função de uma data de ocorrência, ou mais não começar antes de. É o start net. Não começar, not earlier than, não começar antes de. Aqui então, a exemplo do que já foi colocado, impostos municipais tem uma data para acontecer. Impostos estaduais tem uma data para acontecer. E o financiamento, ele acontece ao longo de todo o tempo de vida do nosso projeto. Aqui nós temos um financiamento, talvez tenha sido herdado do outro exercício. É importante que os recursos financeiros não sejam ligados entre si, conforme os exercícios que nós fizemos, e que eles tenham uma componente start net, ou seja, eles não acontecem antes de. E aqui nós temos impostos municipais, que deveriam ser aqueles que vão patrocinar todos os nossos gastos, e os impostos municipais, eles acontecem de repente, mês a mês. Nós praticamos no nosso curso trimestre a trimestre. Economizávamos linhas, porque nós não temos infinitas linhas, nós temos 40 atividades no demo. Então, para patrocinar o nosso projeto, e o nosso projeto tem diversas ações da prefeitura, reforma, ancoragem, para patrocinar esses projetos que têm um custo fixo
nós precisamos de patrocínio, fundos, financiamento. Então, aqui estão os municipais. Esse aqui talvez tenha vindo do projeto original copiado. Então, nós temos impostos municipais, parece que tem uma verba estadual ou federal. Independente disso, nós temos valores aqui, valores que deverão ser colocados. Se é um imposto estadual, de uma verba definida que tem uma data para chegar. Se eles vêm mês a mês, então temos que colocar aqui o dia em que ele chega. Se o nosso projeto começa em janeiro, o primeiro imposto a ser considerado vem em janeiro de 2017. A segunda contribuição vem em fevereiro de 2017. A terceira contribuição vem em março de 2017. E assim sucessivamente, os marcadores aparecem e quando nós pedíssemos para calcular, ele não está calculando e já deu a dica aqui. Tem alguma coisa errada com essa RAMOC? Alguma coisa errada com essa RAMOC e tem que olhar o que acontece com elas. Nós vamos olhar a seguir, mas o que é importante é que os recursos financeiros, eles estão listados. Vocês estão colocando mês a mês. No exercício nós colocamos trimestre a trimestre, por conta do número de linhas. Fica algo menos preciso, mas trimestre a trimestre ainda é possível fazer o trabalho como um exercício. Lembrando que, mais uma vez, esses dinheiros são colocados no componente de custo fixo, não por hora. Vou pedir para mostrar os dois, para mostrar que não temos nenhum componente por hora no imposto. Temos custos fixos ou custos fixados como financiamento. Lembrando mais uma vez que se está entrando dinheiro, o sinal é negativo. Se está saindo dinheiro, nesse caso aqui, o sinal é positivo. As datas definem quando. O modelo, então, já praticado nos 15 exercícios do nosso curso, prevê custo fixo ou fixado e uma data de chegada. Colocado isso no recurso financeiro, vamos ao nosso projeto que tem duas grandes composições: gerenciamento, administração e o produto. Abrindo o gerenciamento, temos o planejamento. O planejamento acontece antes de qualquer coisa. Então, ele precede a mobilização. A mobilização acontece antes da execução das obras. Temos as obras aqui. Então, o planejamento começa antes da mobilização. Eu vou marcar todas as atividades e vou apagar os links para começarmos, digamos assim, do zero. Vou apagar também a linha de base, para ficar mais limpo o gráfico de Gantt na direita do nosso trabalho. Planejamento começa e a mobilização segue, botão direito, como se fosse uma linha de corrente, onde o fim do primeiro define o início do segundo. Aqui está. A mobilização, depois que ela começa, que ela acaba, ela dá início à produção. E depois da produção, nós encerramos. Se isso é verdade, tudo isso aqui começa depois, tudo isso aqui é ligado a partir de 1. O 1 para todos. Quem é esse 1, se não o início do grupo? Início do grupo é Start Project. É o início do grupo. Com isso, nós vemos que todo
Todas as atividades sucedem ao início. E é claro que todas as atividades contribuem de todas para um único. E o único é o fim do projeto. Então aqui nós temos a rede de produção definida. Nós não temos um projeto na frente do outro por conta dele ser melhor que o outro, mesmo que tenhamos prioridade. Senão amarraríamos um na frente do outro, mesmo que tivéssemos recursos infinitos. Não tendo recursos infinitos, colocamos esse modelo para que o sistema reagende todos os projetos ou todos os trabalhos em função da sua prioridade. Modelado então o início e o fim da produção, dizemos que depois da mobilização, control, marcando o Start Project, depois da mobilização, ligamos como uma corrente, planejamento, mobilização, produção, e o final da produção, ao invés de ligarmos direto no fim da vida, dizemos que a ligação é até o encerramento. Então temos planejamento, mobilização de turmas e canteiros, produção, pós-produção e encerramento. Não calculamos para ficar dentro de uma sequência visível, porque temos que trabalhar ainda as RAMOCs. RAMOC de monitoramento toma conta de alguma coisa. Reuniões de controle acontecem durante alguma coisa. E nós vamos fazer acontecer em função da produção. Então, o Start Project manda o monitoramento começar. E o o Finish Project manda o monitoramento acabar. Só tem razão de existir monitoramento enquanto há trabalho. Observa que as setinhas foram para o mesmo lugar, o que significa dizer que propriedades do monitoramento das ligações diz o início, propriedades, o início manda o monitoramento começar junto. E o fim manda o monitoramento acabar junto. Fica mais claro aqui. O início manda o monitoramento começar junto, o fim manda o monitoramento terminar junto, e as reuniões de controle provavelmente vão seguir a mesma lógica. O início manda as reuniões começarem juntas, com a produção começar juntos. E o fim da produção manda as reuniões se encerrarem. Finish. Agora que nós já fizemos as ligações aparentemente corretas, eu posso pedir para calcular no as soon as possible. Ou seja, sem ser um detail schedule, ou seja, sem estar com as barrinhas todas segmentadas, eu posso pedir para ele mostrar como ficaria o meu trabalho com todo o dinheiro do mundo. E aqui está o nosso trabalho com todo o dinheiro do mundo. Planejo, mobilizo, produzo, e depois de produzir eu encerro. Tempo do planejamento, duração do planejamento, vocês botaram aqui 36 dias. A mobilização, 23 dias. Claro que o planejamento tem um custo fixo. Vou sugerir aqui, por exemplo, que 36 dias dá 2 meses de planejamento. Vamos colocar ilustrativamente aqui R$40 mil desse planejamento. Ou R$80 mil desse planejamento. A mobilização envolve alguma coisa. A engenharia de vocês vai dizer
O que é mobilização? Duplo clique. Notas. O que é mobilização? Tudo isso escrito no plano de projeto. Aqui é só o arquivo. O que é, quanto custa, quem faz, por quê, o que eu gasto, aonde eu vou. Alguma coisa aqui explicando que a mobilização vai custar 250 mil. Então, nós temos já custos para o planejamento, custo fixo, mobilização, custo fixo, mas o monitoramento não é fixo, ele se estica em função da produção. A produção fica mais comprida, demora mais o monitoramento. Então, nesse caso aqui, nós temos do arquivo de herança, nós temos um monitorador e um apontador. O monitorador e o apontador possuem custo, eles possuem custo. Vamos ver aqui, monitorador e apontador. Monitorador custa um dinheiro. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Aqui, acho que é aqui. Por hora. O monitorador custa R$400 por hora. E o apontador, R$400 por hora. Logo, quando ele calcular o dinheiro, ele vai ver quantas horas de monitorador tem em função desse tamanho. Quantas horas de apontador tem em função desse tamanho. E esse tamanho depende do andamento e do cálculo dos dias e inícios das atividades. Hoje, 217 dias. Hoje, 43 dias de um, 217 dias do outro. Isso deve estar amarrado ao calendário conforme foi verificado nas aulas, nas 15 aulas que nós participamos da parte acadêmica. Tem vídeos, foi comentado em sala e é possível resgatar essa informação revendo esses conceitos. Mas, de qualquer maneira, temos um monitorador, um apontador. Eu vou incluir aqui o campo Cost Remaining, que é o custo total, final de tudo. E nós temos aqui, se eu pedir para calcular, os custos, nós temos R$344, 1.736, estou achando meio pouco aqui. Agendar, calcular. Vamos ver aqui, na forma detalhada, quantos dias eles trabalham. Ele trabalha aqui no mês de agosto. Vamos ver aqui. Esse monitorador trabalha uma vez por semana, parece. Parece aqui, uma vez por semana, parece. E o apontador trabalha todo dia. Então, por que o custo dele está tão pequenininho? Ah, não, o remaining está aqui, errei. Aqui. Então, nós temos 137 mil por causa do monitorador. Temos 694 mil por causa do apontador. Logo, o monitoramento custa isso. Ele não é um custo fixo. Esse aqui custa, as reuniões de controle, 86 mil. Aqui na mobilização, tinha gente. Eu vou retirar essas pessoas, porque nós vamos dizer que tem um custo fixo para a mobilização. Facilitar o modelo. No planejamento, nós também tínhamos uma pessoa trabalhando. Eu vou tirar essa pessoa trabalhando. Eu vou dizer que definimos um custo fixo, unitário para o planejamento. Assim, a composição é 80 mil. Deixa eu ver aqui. Não é por hora. O custo aqui é fixo. É 80 mil fixo. E aqui é 250 mil fixo. Eu coloquei na coluna errada. Não há custo por hora aqui. Estamos trabalhando com custo unitário. Custo fixo, mobilização custo fixo,
Então, 80 mil fixo, 250 mil fixo. O monitoramento e controle depende de pessoas. O monitoramento depende de pessoas e o monitoramento tem um tempo. Esse tempo, em função dessas pessoas, define esse custo. Mas esse tempo é função da produção. Se a produção aumentar, esse tempo aumenta, esse custo aumenta. Esse custo é variável. As reuniões de controle são pagas por reunião. Parece que o custo total até aqui é 86 mil em função dos 43 dias de encontro por causa do tamanho da produção. Se essa produção aumentar de duração, aumenta o número de reuniões semanais, aumenta o custo. Esse custo é variável. O encerramento, que nós tínhamos várias pessoas trabalhando, eu vou eliminar para modelar mais fácil a nossa ideia e vou dizer que o encerramento custa um dinheiro, 120 mil. Calculando, fica assim, 80 mil fixo, 250 mil fixo, 120 mil fixo e dois elementos que variam em função do tempo de produção. Então já temos aqui 24 milhões de gastos até o momento com esse prazo que gera esses dois custos variáveis. Temos um aporte financeiro aqui no nosso exemplo da soma de todos esses meses, mais essa verba estadual ou federal, que também deverá ser representada conforme orientações. Parece que nós temos um saldo de 5 milhões. Aparece negativo por conta da nossa convenção. Entrada negativa, saída positiva. Dessa maneira, temos uma produção com recursos. Parece que vocês colocaram recursos. Não colocaram recursos. Colocaram custo fixo. Nesse caso, não tendo recursos, apaga os recursos. Construção. Se o custo é fixo, nós não vamos trabalhar com recursos. Eles contribuiriam para o aumento do gasto. Então, todos os nossos recursos alocados, marcando, serão apagados. O que nós temos, então, são custos fixos, gerando um custo fixo para cada fase, para cada parte do projeto, gerando o custo da produção associado ao custo do controle. Temos o custo do programa de trabalho. Observando aqui, vocês colocaram fase 1, fase 2, fase 3, isso não tem significado para quem está olhando. Eu não sei se isso aqui é um grupo de prioritário, um grupo regional, um grupo político, não sei que grupamento é esse. Fase da ideia de momento. E aqui todos acontecem com prioridades distintas. Então temos que nomear isso aqui de forma que represente as aspirações do cliente ou da equipe de produção. Se nós temos datas que definem momentos de início, 01 de abril, 01 de maio, 01 de junho. Se for mês a mês, quando calcularmos, as verbas vão aparecer a partir de. Se isso é verdade, e vocês fizerem mês a mês, e o sistema que vocês adotarem for passível de caber em 40 atividades, diferente do que nós praticamos em sala de aula, sendo trimestral para se adequar a um modelo possível dentro da capacidade de uso da ferramenta demo, versão demo, nós vamos ter, e conseguimos fazer todo o cenário, né, todo o lapso de tempo que vai ser utilizado nesse projeto, a gente chegaria à seguinte conclusão: que todas as datas definem o momento que o dinheiro chega. Todas as datas definem o dinheiro chegando.
Eu mudei aqui, ficou diferente. Vou tentar acertar, Ctrl C, Ctrl V. E aqui é 01 do 01 2018. Vamos ver de novo. Observem que eu não estou sequenciando, eu estou dizendo quando chega, a partir de quando chega. E essa verba aqui, vou botar um pouquinho mais. Vou botar 500 mil negativo. Nós vamos ter agora uma mudança de dinheiros. Mudança de dinheiros é 30 milhões chegando e 24 milhões gastando dentro de um tempo, sobrando, nesse momento, 6 milhões. Vamos observar que, botão direito, diagrama do que, gente? Diagrama dos recursos financeiros, cost, acumulado. Não, mês a mês. Mês a mês é avançar mês a mês. E aqui é recursos financeiros. Vou botar em azul o que sai. O que entra. Aqui, o que está abaixo de zero é vermelho. Vou pedir para mostrar os valores sem casa decimal, para não ficar muito poluído. Então aqui eu poderia ver que nesse tempo, cadê o dinheiro? O dinheiro está aqui. Nós temos uma entrada de grana que tem essa proposta aqui de valor. Eu vou pedir para que fique entradas positivas. Vai ficar bonitinho. Pronto. As entradas aqui, nesse momento, são positivas. Modelamos como negativas. E aqui a gente enxerga alguma coisa, 3 milhões, 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões. Aqui nós temos os valores de entrada de dinheiro. Botão direito em projeto, General Report, Diagram. Eu quero ver o cost também, mês a mês. Mês a mês. Se for positivo, eu quero ver azul. Se for vermelho, eu quero ver saída. Como é saída e não tem entrada, eu vou deixar que tudo que sai também fique azul. Vou colocar até um azul escuro. Embora seja saída, está em azul escuro. Apenas para ficar bonito no gráfico. Entradas positivas, saídas aqui positivas. Ajuste, eu vou botar aqui o gráfico para começar no dia 1º de janeiro. Pronto. Temos entrando 1.331.000, temos saindo 24 mil. Temos entrando 3 milhões, saindo 44 mil. Aliás, não estamos fazendo quase que nada nesses meses. Temos entrando 2 milhões e 600, está saindo 206 mil. Então está razoável, não estamos produzindo nada, só estamos preparando. Quando começamos a produção simultânea, o que não é normal, precisamos de 2 milhões, 4 milhões, 3 milhões e temos apenas 2 milhões, 2 milhões, 2 milhões. O dinheiro que entra não paga o que sai. Podemos ver isso da seguinte maneira. Empreendimento, botão direito, diagrama, custo. É a soma dos dois custos, entradas e saídas, no empreendimento e não nas suas partes. Vamos ver aqui, não acumulado, por mês, o que for entrada é positiva, o que for saída é negativo. Azul, vermelho, mostra valores. O que nós temos? O fluxo de caixa. Enquanto não gastamos muito, temos um saldo mensal positivo, mês a mês. Enquanto produzimos muito, queremos produzir muito, não temos aporte financeiro. Teríamos um saldo negativo na caixa. Depois,
dinheiro volta a sobrar. Claro que mês a mês é uma coisa, podemos fazer a mesma visão de forma acumulada. Aí não seria o saldo bancário mês a mês, seria o fluxo de caixa. Diagrama cost acumulado mês a mês. O que é entrada é positivo, o que é saída é negativo. Aumentar o tamanho. Temos aqui então que o dinheiro que nós temos hoje permite que se pague as obras sem ficar negativo. Por quê? Porque fizemos um caixa aqui. Nós fizemos um caixa aqui. Não há problema aparente de verba. Então, o agendamento as soon as possible permite, inclusive calculando o dinheiro, permite ver que o nosso fluxo de caixa está sempre positivo. Eu fico um pouco pequeno aqui, mas ele está com verba sobrando. O que significa dizer que os recursos financeiros sugeridos, onde estão eles? Aqui. Estão bastante altos. Vamos simular aqui, para efeito de estudo, que ao invés de termos 2.300.000, nós tivéssemos apenas 2 milhões de impostos por mês. Se a nossa verba de entrada é menor, nosso patrocínio será menor e já encontramos um problema. Qual é o problema? A nossa verba de entrada é menor, os nossos gastos não mudaram, o nosso saldo bancário no começo é positivo, mas depois fica negativo, porque o patrocínio não consegue bancar essa despesa. Mas nós temos aqui que o nosso projeto, se calculado o mais cedo possível, como é tradicional, não é financiável. A verba do imposto estadual que está vindo aqui nesse mês, ela poderia não vir nesse mês, ela poderia vir lá na frente. Se ela vier lá na frente, a coisa piora. Calculando o dinheiro, ela piorou. E se essa verba ela vier mais na frente ainda, é possível que piore ainda mais, porque o reforço de verba fica pior. O nosso gráfico tende a piorar em termos de fluxo de caixa. Ou seja, se ela viesse logo no comecinho do projeto, se o aporte extra não do município viesse, talvez a nossa condição de fluxo de caixa fosse melhor. Ainda não suficiente. Então, isso aqui foi orientado. Isso aqui, originalmente, era R$ 2.300. Desculpa, R$ 2.300.000. Nós vamos alterar no nosso trabalho para R$ 2 milhões, para que encontremos uma condição de planejamento onde o as soon as possible não seja possível praticar. E com isso nós vamos ter que pedir para que a ferramenta nos ajude com um balanceamento. De quê? Não dos centros de custo, mas do componente. Qual componente? O cost. Entra dinheiro, sai dinheiro. Eu quero que esse trabalho seja nivelado, balanceado, programado para acontecer quando tiver dinheiro. Nós temos aqui recursos, temos o projeto, que vocês dividirem em fases. Observa que a nossa RAMOC tem 217 dias. Ela tem 217 dias porque toda a produção acontece em 217 dias. Só que essa produção, o mais cedo possível, com esse financiamento, com esse reforço estadual, esse dinheiro que entra, o dinheiro que sai, o dinheiro bancário,
mostra um fluxo de caixa negativo. Apago isso, apago isso, apago isso e mostro que o nosso fluxo de caixa é negativo. Temos prioridades aqui, foram colocadas prioridades no nosso projeto, nossos projetos do nosso programa, e agora eu vou pedir para que haja um balanceamento, um reagendamento no método padrão, levando em conta o componente de custo. Nem é João, nem é Maria, não é cimento, nem é vergalhão, mas o único problema que eu tenho aqui, me parece que é o componente entrada e saída de dinheiro. Fazendo isso, eu peço para que ele reagende, priorizando as atividades, de modo que primeiro faça o primeiro prioritário, depois faça o menos prioritário. Imagino que teremos esse primeiro, depois esse. Vamos ver se vai ficar assim. Tivemos o acerto do fluxo de caixa, não estamos devendo mais ao banco, porém os 40 mil, que era prioridade, não foram executados em primeiro lugar. Se eu colocasse 80 mil, para torná-lo mais prioritário ainda, continuamos assim. A ferramenta imagina que é melhor fazer mais coisas curtas do que uma coisa longa cara. Esse aqui é 10 mil e é mais longo que esse. Vamos colocar esse aqui menor para 200. Um exemplo. Vamos ver o que vai acontecer no nosso planejamento. Não mudou nada. Precisamos garantir que as atividades prioritárias acontecerão primeiro. Modo avançado, manteve. Otimizado não. Houve aqui também a condição de fases. Eu vou colocar, retirando essas fases, eu vou colocar todas as atividades sem grupamento de fases. E vamos ver como ficaria. Ou colocaria os mais graves numa fase prioritária. Vou fazer umas mudanças aqui e simular, porque nós precisamos que estabilização de taludes seja o principal. Vou parar o vídeo para encurtar. Melhor, eu não vou parar o vídeo para encurtar, porque aproveita para trabalhar mais a ferramenta. Copiando todo mundo, é cut, Ctrl X, e aqui é Ctrl D. Aqui é Ctrl X, aqui é Ctrl D. Eu jogo essas duas fases no lixo. E ficamos todo mundo dentro de uma fase só. Eu vou pegar todo mundo Ctrl X e vou colocar aqui Ctrl D. E vou jogar isso aqui fora. Assim eu estou com todo mundo dentro do mesmo conjunto. Eu vou pedir para que ele reveja. Aqui não era 200, aqui era outra coisa. Aqui era pouquinho, mas não era tão pouquinho. Vou botar aqui 10 mil. Pedir para que ele recalcule prioridade das atividades no modo padrão. Ele manteve a mesma coisa, deixando essa aqui no caminho crítico. Nós precisamos garantir que essa aqui será feita primeiro. Se essa aqui é feita primeiro, nós precisamos fazer alguma modelagem para garantir que isso aqui aconteça de fato antes das outras. Como é que a gente faria isso? Podemos inventar alguma coisa. Nós estamos aqui com um valor de 15 milhões. É um valor muito alto e ele está preferindo adiar essa aqui. Se ainda assim há uma insistência, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que
essa comanda as outras. Como é que é isso? Eu vou dizer que todo mundo é ligada a essa aí. Então, uma ligada a todas. Quem é essa uma? É a estabilização dos taludes do Ingá. Ela precede, então, ela começa junta. Porém, eu quero que as outras comecem depois. Depois. Começam junto, mas começa depois. Depois, quanto tempo? Eu vou colocar aqui 15 dias. 15 dias. Vou pedir para recalcular o mais cedo possível. E nós temos que ela vem primeiro, não é? Vem primeiro. Estou forçando a condição lógica. E todas as outras vêm depois dela 15 dias. Eu quero que ela comece primeiro. Vou pedir para ele nivelar. É claro que ainda assim eu continuo com um problema de fluxo de caixa. Vou pedir para ele nivelar e vou ver se vai atender a nossa condição. Atendeu a nossa condição. Ela começa primeiro, porque é mais importante. Depois vem a outra mais importante. Depois vem... Não errei. A outra mais importante é essa. Depois vem a outra mais importante. Depois vem a outra mais importante. Depois vem outra mais importante. Acho que essa aqui é a mais importante. Depois vem essa aqui. Existe uma priorização. E por um simples detalhe de nós colocarmos ela começa 15 dias antes, voltando, ela começa 15 dias antes das outras. Elas começam juntas oficialmente, mas eu coloquei um delay para as outras. Vou fazer de novo. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Vou fazer de novo. Botão direito, menos ela, né? Menos ela. Botão direito, todas são ligadas. Uma ligada a todas essas. Quem é uma? Essa aqui. Lembrando que é início, porém, ao invés de 15 dias, eu vou pedir só 7. Vamos ver se funciona. Acho que eu estou com 2 ligações. Isso não é bom. Vamos ver. Estou com 2 ligações. Eu vou apagar todas as ligações e fazer tudo de novo. Vamos ver. Pronto. Todas começariam juntas, mas eu quero que essa chamada estabilização, que é prioritária, comece junta, porém, 7 dias antes. Então, link, uma para todas. Então, estabilização para todas marcadas, começando 7 dias antes. Podia ser 3 dias antes. É para que eu garanta que o modelo é as soon as possible. Ih, eu acho que eu errei. Não é tão grande assim. De novo, link, propriedade. 7 dias. É início, 7 dias. Início, 7 dias. Início, 7 dias. Início, 7 dias. Início, eu botei automaticamente fim início. Isso não é bom. Acho que agora vai. As soon as possible, ela começa primeiro, as outras vão, fluxo de caixa negativo, preciso ajustar isso. Expenses leveling, ou balanceamento do componente de custo. Modo padrão, a prioridade é o nosso foco. Eu acredito que de novo temos
Primeiro a mais importante, depois essa aqui, depois essa aqui, depois essa aqui, depois a de 10.000. A de 10.000 ficou lá para o final. E se mais uma vez fosse muito importante essa, teríamos que praticar aquela história de delay, já que o programa automaticamente acertou o meu fluxo de caixa, mas jogou essa lá para o final. Vamos tentar acertar a de 10.000. A de 10.000 não pode acontecer antes da de 5.000, nem antes da de 8.000. Desculpa, a de 10.000 não pode acontecer depois da de 5.000 e a de 8.000. Então, eu vou fazer com que a de 5.000 e a de 8.000 fiquem modeladas junto da de 10.000, porém 7 dias após. Então, link. A principal single manda para elas. A principal single é de 10.000. Melhorias, melhorias, melhorias. Só que ela vai começar junto, pedindo que as outras fiquem um pouquinho depois. Vamos ver como é que ficaria isso? Pronto. A de 10.000 aqui, a de 10.000 já mandou essas duas ficarem depois dela. Nosso fluxo de caixa continua negativo, não resolveu assim, temos que resolver balanceando mais uma vez. Vamos ver? Primeiro a de 80.000, legal. Depois a de 30.000, legal. Depois a de 25.000, legal. Depois a de 15.000, legal. Depois a de 12.000, legal. Depois a de 10.000, aparentemente legal. Depois as vagabundinhas de 8 e 5. Nosso fluxo de caixa continua positivo. O plano de trabalho foi mantido íntegro. Lembrando que a mobilização de 217 dias aumentou para 254 dias. Desculpa, o monitoramento. Claro, se a produção esticou, então... Eu vou tirar isso aqui. Se a produção esticou, então o monitoramento esticou, então o custo aumentou, variável, os outros não, então os recursos financeiros ainda continuam suprindo essa obra. Esse conjunto de obras, pelo que vocês apresentaram, parece que começa em janeiro, acaba em maio, sem riscos. Temos aqui, então, um plano de obra que respeita custos, respeita prazos, respeita prioridades, porque a ferramenta precisa fazer o que a gente quer e não o que ela quer. Esqueci de arrancar isso aqui. Delete tudo de novo. Dinheiro. Lembrando que o centro de custo pode ter inflação, o centro de custo pode ter uma taxa de retorno, o nosso centro de custo aqui é o cost. Deixa eu ver aqui no cost que vocês receberam do outro projeto. Cadê o cost? Cost, aqui. Não tem nenhuma taxa de retorno, não tem nenhuma previsão de inflação. Esse é o mapa. Para ficar bonitinho, poderíamos ordenar por data de início. Ordenar por data de início. Sort by column. Pronto. Aí ficamos aqui com todos os projetos, ou por prioridade, não sei. Como é que faz isso? Cadê a data de início? É que o sort ele vai do menor para o maior.
Vamos lá. Temos aqui as obras iniciais, as obras, e parece que elas atendem à prioridade. Uma é maior que a outra, porém, elas estão acontecendo juntas, não tem problema nenhum. Agora, uma coisa importante observar, que o custo variável aumentou, o custo do projeto aumentou, mas o financiamento consegue bancar isso aí. O fluxo de caixa ficou positivo e é isso que nós perseguimos. O plano de projetos basicamente seria por aí, lembrando que nosso objetivo é não fazer obras que tenham fluxo de caixa inexequível. Se não tem dinheiro por imposto, não tem como fazer essas obras de forma lícita. Lembrando mais uma vez que o fim do encerramento define o fim do empreendimento. Finish start. De novo. Pronto. Temos aqui ordenado por... Cadê ordenado? Ordenado. Fim, início do empreendimento. Fim, início da entrada de recursos. Fim, início das obras. Parece que nós não precisamos do dinheiro até aqui. Parece que nós não precisamos do dinheiro de 2018, parece, para concluir essas obras apresentadas aqui. Parece que é possível, então, nós fazermos mais obras que não essas, porque sobra algum saldo para 2018. Em abril tem um saldo. Abril? Junho tem um saldo que poderia colocar mais obras aqui. E é claro que com mais impostos chegando. Parece que se parar de pagar imposto em dezembro, é dinheiro suficiente para fazer o restante e ainda sobrar dinheiro. Isso tem que ser observado na proposta do plano de projeto. Isso tem que ser considerado no plano de gestão de riscos para dizer o quanto é verdade, quanto de aderência à verdade isso aí expressa para o cliente. Se isso aí representa uma ideia de 82% de chances dentro da análise de risco de vocês, porque até sobra dinheiro, até 100% de chances porque sobra dinheiro, ou se o risco do imposto ser menor, ainda assim der 100% de chance, isso tem que ser mostrado para o cliente. A grana, o valor de aporte de vocês, agora é 2 milhões, não é mais 2 milhões e 300 mil. Esse vídeo faz uma retificação do que foi colocado no fórum, e esse vídeo também vai para o fórum, da orientação de aporte financeiro mensal. Não é mais 2 milhões e 300 mil, é 2 milhões de reais. Poderíamos simular isso aqui como se fosse 1 milhão e 800 de imposto mês a mês. Claro que se fosse 1 milhão e 800, o nosso fluxo de caixa seria muito pior e não teríamos dinheiro mesmo. E se nós fôssemos pedir para nivelar, uma mensagem diria: não há dinheiro suficiente e o dinheiro vai se esgotar em janeiro. Ou seja, se não arrumar dinheiro em 6 de janeiro, esse pedaço aqui não vai acabar. Ou seja, ele tentou e não conseguiu. Precisaríamos ter mais verbas entrando. Ou seja, não acabaria em janeiro. Fevereiro, março, abril, maio, teríamos que ter mais impostos no valor de 1 milhão e 800 mil. Então, se o cenário pessimista for esse, já temos um alerta.
ou a probabilidade pessimista for essa, temos um alerta. Se o imposto fosse 1.900.000 por mês, ainda assim teríamos um fluxo de caixa negativo. Sobraria um dinheiro, ou seja, talvez seja possível balancear isso. E foi. Lembrando que, aparentemente, sobraria 980.000 se o monitoramento fosse fixo. Mas com o monitoramento elástico, sobra 500.000. Porque quando estendemos o prazo da produção, gastamos mais dinheiro com reuniões e monitoramento. Ou seja, tendo mais dinheiro, gastamos menos nesse programa. Gastamos só 24.700.000. Não tendo todo o dinheiro, gastaremos 24... Como é que é? Deixa eu ver. Se nós tivermos todo o dinheiro, vou até encolher isso aqui. Se nós tivermos todo o dinheiro, o que nós não temos, porque o fluxo de caixa está negativo, gastaríamos 24.300. Mas não tendo o dinheiro e reprogramando as obras, essas obras vão nos custar 24.700. A falta de dinheiro nos faz gastar mais por causa dos custos que são variáveis no tempo. E esses custos estão ligados ao monitoramento e às reuniões de controle. Isso pode ser um fator decisório, 300, 400 mil reais, pode ser um fator decisório para nós pleitearmos mais apoio estadual. Se o Estado me desse mais 400.000, se o Estado me desse mais uma verba, eu poderia fazer com custo menor as obras municipais. Isso aí seria gestão pública. E o Estado poderia entender isso como uma atitude proativa. E assim, ele emprestaria, de repente, esse valor para devolver depois, numa negociação política, onde nós teríamos obras mais rápidas e teríamos um acerto político na verba de apoio. Aqui nós temos um caixa negativo de 2 milhões. Talvez se tivesse um aporte mais cedo, uma campanha de impostos. Isso é uma questão de estratégia de negociação. Sem esse plano de gestão de projetos, sem esse plano de gestão de programa de projetos, assim fica muito difícil pleitear, negociar. E agora, com um plano de gestão de riscos sobre isso, fica mais fácil ainda justificar a garantia das obras. Acredito que a gente apresentou tudo o que era necessário para que vocês possam desenvolver. Só lendo, as atividades de RAMOC, que no caso seria mobilização e reunião, devem ser colocadas. Foi respondido. As atividades RAMOC, o financiamento e o projeto, terminando após, já está respondido. Para a inserção de custos de recursos, onde há mais um recurso, já foi resolvido retirando todos os recursos da onde tem custo fixo e colocando recursos apenas aonde as atividades dependem deles para se compor o custo delas. Já que iremos estabelecer as prioridades, podemos decidir qual obra predecessora, não como predecessora, e sim como prioridade. E eu coloquei no modelo, ligações, onde as ligações deixam claras para efeito de apoio ao software
que a prioritária começa junto, mas manda as outras começar uma semana depois. A prioritária começa junto, mas manda as outras começarem 7 dias depois. Ou seja, é como se nós não estivéssemos restringindo, porque ainda continua negativo, mas orienta a ferramenta na hora em que ela vai nivelar os nossos recursos de grana, os recursos de aporte financeiro, garantindo assim que o prioritário começa antes e não decidindo pelo algoritmo. Embora seja cara, uma obra cara, vou começá-la depois, porque fariam várias obras mais baratas primeiro. O algoritmo da ferramenta é um e o nosso desejo é outro. O nosso desejo foi atendido aqui como modelo atendendo aos requisitos e às direções dadas pelo documento do cliente ou pelas orientações do cliente. Lembrando, por fim, e mais uma vez, que o nosso dinheiro agora não é 2.300.000, é 2 milhões de aporte financeiro como imposto que chega para financiar esse projeto. Ainda sobra um dinheiro. A apresentação foi feita. Vocês precisam retornar os números desse vídeo no fórum. Individualmente, todos os participantes devem devolver o número desse vídeo no fórum, comprovando que assistiram o vídeo de forma declarada e produzir esse trabalho em cima do arquivo que eu usei de vocês e que vocês vão poder agora com facilidade reproduzir. Bom trabalho a todos!